irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia... Salve, salve, minha gente. Estamos mais uma vez unidas, unidos neste curso tão importante para os nossos dias. E vamos começar celebrando, fazendo memória, celebrando a Páscoa definitiva do nosso bispo querido, Dom Pedro Casaldáliga. Essa poesia que nós vamos recitar nesse momento, ele fez em 1971, primeira vez que sofreu ameaça de morte. E nós vamos em sintonia com toda essa igreja da libertação, a igreja dos pobres, com as comunidades que celebram a sua Páscoa, recitar essa poesia tão bonita. Eu morrerei de pé como as árvores. Me matarão de pé. O sol, como testemunha maior, porá seu lacre sobre meu corpo duplamente ungido. E os rios e o mar serão caminho de todos os meus desejos, enquanto a selva amada sacudirá de júbilo suas cúpulas. Eu direi as minhas palavras, não mentia ao gritar-vos. Deus dirá a meus amigos, certifico que viveu com vocês esperando este dia. De golpe com a morte, minha vida se fará verdade, por fim terei amado. Poema do nosso querido Pedro. Esse momento rezando esse poema, a gente celebra a sua Páscoa definitiva. A gente celebra com todas as comunidades, não só de cada canto do Brasil, mas essa voz que ecoa no mundo. Uma voz profética e que é convidada e que convida cada um de nós a esse curso, que é a profecia também de Pedro, é a nossa profecia, porque nós não vamos deixar a profecia cair. Nós vamos continuar juntos e juntas, ecoando a voz da justiça, da liberdade para todas e todos. É, de fato, um momento que a gente se despede de um grande mestre, né, de uma grande inspiração na nossa caminhada. Mas, assim como ele disse no poema, nós nos manteremos de pé, firmes na esperança, sabendo que ele está fazendo de fato esse momento de Páscoa. E vamos para mais uma aula. Esse curso tem sido tão bacana, né, John? Nossa quarta aula. Além das aulas, a gente tem tido rodas de conversa maravilhosas. E o tema dessa quarta aula, Teologias da Libertação, um rio com muitos afluentes. Esse é o tema da nossa quarta aula. Mas, como sempre, a gente começa com poema, oração, memória e música. Então, nós vamos chamar nossa irmã e companheira de caminhada, Heloísa Silva, e nossa violonista do grupo da partilha Ramos Barbosa. Nossa alegria é saber que um dia todo esse povo se libertará. Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança realizará. Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança realizará. Cristão é ser libertador. Nascemos livres para crescer na vida, não para ser pobres nem viver na dor. Nascemos livres para crescer na vida, não para ser pobres nem viver na dor. Vendo no mundo tanta coisa errada, a gente pensa em desanimar. Mas quem tem fé sabe que está com Cristo
esperança e força pra lutar. Não diga nunca que Deus é culpado quando na vida o sofrimento vem. Vamos lutar que o sofrimento passa, pois Jesus Cristo já sofreu também. Vamos lutar que o sofrimento passa, pois Jesus Cristo já sofreu também. Libertação se encontra no trabalho, mas há dois modos de se trabalhar. Há quem trabalha escravo do dinheiro, há quem procura o mundo melhorar. Há quem trabalha escravo do dinheiro, há quem procura o mundo melhorar. E pouco a pouco o tempo vai passando, a gente espera a libertação. Se a gente luta, ela vem chegando. Se a gente espera, ela não chega não. Se a gente luta, ela vem chegando. Se a gente espera, ela não chega não. Maravilha! Essa música que a Heloísa cantou marcou muito a caminhada das nossas comunidades de base, né, de pastorais sociais nos anos 70 e começo dos anos 80. É uma composição do nosso companheiro querido Jorge Pereira, lavrador lá de Porto da Folha, em Sergipe. Muito obrigado, Heloísa e Ramos, dois companheiros da caminhada aí no Recife. E nós vamos receber mais uma vez, né, nosso querido, nosso companheiro de todas as aulas, nosso Marcel, né, para essa quarta aula. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos vamos conversar sobre isso. Teologias da Libertação, um rio com muitos afluentes, tocado, com o coração apertado, celebrando essa Páscoa do nosso querido, saudoso, mestre, patriarca, profeta Pedro Casaldáliga. Me lembra muito a palavra de Jesus no Evangelho. O Evangelho de João diz: chegando a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, foi até o fim do amor, foi até onde o amor pode ir. E isso é o que a gente viu na vida de Pedro. O Jonathan terminou o poema dizendo: naquele dia eu terei amado, quer dizer, o amor supremo, dar a vida, né? E foi isso que ele nos fez. E nós louvamos a Deus e agradecemos por isso. Gente, nós podemos chamar de teologias da libertação, ou ligadas ao cristianismo de libertação, todas as teologias surgidas a partir do século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, a partir da inserção das comunidades cristãs na caminhada social dos povos e nas lutas pela libertação. Toda teologia que estiver ligada a isso, toda reflexão teológica ligada a isso, podemos chamar de teologia da libertação. E isso não foi uma coisa que ocorreu da noite para o dia, de repente, ou em escritório. Isso foi ocorrendo num processo como um corpo, um feto, que vai se formando no útero da mãe devagarzinho. No dia surge os membros, no outro dia surge isso, vai acontecendo assim. Então, a primeira parte da nossa aula de hoje é acontecimentos que engravidaram teologias da libertação. Vocês estão vendo aí o nome colocado embaixo. No catolicismo, desde a década de 30, nós tivemos movimentos e reflexões que procuravam resgatar o compromisso cristão com a transformação social e com a libertação humana. Todos partiam do desafio da pobreza, das injustiças sociais, de situações políticas opressoras, como, por exemplo, o nazismo, as ditaduras em outros países, mas poucos colocavam no lugar como
no lugar central mesmo da reflexão teológica, a figura do pobre. De toda maneira, na Europa, vamos lembrar o pensamento de Emmanuel Mounier. Ele é o teólogo do personalismo cristão. Vamos lembrar o humanismo integral de Jacques Maritain, também filósofo. No campo da espiritualidade, congregações religiosas com a espiritualidade da inserção, tipo Irmãozinhos e Irmãzinhas de Jesus, do padre Carlos de Foucauld. Desde 1925, nas igrejas evangélicas, foi criado o movimento do cristianismo prático. Vocês estão vendo aí embaixo, é o nome de um movimento, para dizer que o ecumenismo se faz não tanto por discutir doutrinas, não tanto por fazer cultos em comum, mas por servir juntos à humanidade nos movimentos sociais. Então, ele foi se formando. E, em 1948, o Conselho Mundial de Igrejas, que reúne 349 igrejas cristãs, é muita coisa, incorporou esse movimento do cristianismo prático. E aí tinha implícita ou explícita uma certa teologia da libertação. Quando eu digo um rio com muitos afluentes, é um rio formado por muitos afluentes e que ele mesmo, o rio, cria muitos afluentes. Então, tem afluente que dá no rio e tem o rio que vai dar muitos afluentes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu estou falando agora dos afluentes que deram o rio, portanto, os da origem, né? Então, falei do cristianismo prático nas igrejas evangélicas e dos movimentos ligados à ação católica na Igreja Católica. No tempo do nazismo na Alemanha, o teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele é um pioneiro da teologia da libertação naquela época, né? Uma espécie de teólogo da libertação antes da teologia da libertação. Ele cria, com muitos outros companheiros, um grupo chamado Igreja Resistente. Resistente contra a ditadura, resistente contra o Hitler. A teologia do Deus sofredor. E ele insistia em um mundo adulto que deve se pensar com Deus, mas como se Deus não existisse. Portanto, num mundo inserido, nada somente religioso. Reparem bem, isso em 1942, 1943, gente. Em 1961, a terceira Assembleia Geral do Conselho Mundial de Igrejas, em Nova Delhi, na Índia, foi também um acontecimento de caráter muito ecumênico e, a gente pode dizer, formador de um cristianismo da libertação. Agora, foi na Igreja, no Concílio Vaticano II, na Igreja Católica, portanto, que isso foi tomando um caráter. Lembram que na aula passada eu dizia que quem praticamente formulou pela primeira vez na Igreja Católica dos nossos tempos a expressão Igreja dos Pobres foi o Papa João XXIII, quando ele convocou o concílio. Portanto, é uma coisa importante perceber essa relação, né? Mas, é claro, o Concílio Vaticano II não falou de teologia da libertação. Agora, os bispos, 42 bispos lá, fizeram o Pacto das Catacumbas. Não sei se vocês lembram que, na aula passada, nós mostrávamos um livro do Oscar Beoso sobre o Pacto das Catacumbas. Ali os bispos se comprometiam numa linha assim de dizer compromisso de simplicidade, compromisso de comunhão com os pobres. Era uma coisa muito bonita, muito importante. Agora, não tinha ainda essa dimensão política que depois se criou, que é com os pobres contra a pobreza. Então, isso foi um pouco o parto, os movimentos que geraram a teologia da libertação. Agora nós vamos conversar sobre como é que nasceu mesmo a teologia da libertação. Então, eu já disse aqui na primeira aula que as teologias de libertação começaram aqui, ali, acolá, em diversos campos. E começaram a partir da prática dos movimentos sociais, a partir, por exemplo, de toda a caminhada negra, indígena, feminista.
ecológica, etc. Evidentemente que os movimentos que mais suscitaram isso já vieram desde o começo do século XX. Movimento bíblico, movimento comunitário, quer dizer, igreja é comunidade, né? Nada de eu e Deus, Deus e eu. Movimento ecumênico, os movimentos de juventude, gente, fundamentais, e os movimentos sociais. Então, nem preciso dizer a vocês quanto esses movimentos foram importantes no sentido de gerarem uma reflexão diferente. A relação, por exemplo, entre evangelho e justiça. A relação entre pecado pessoal e pecado social. Imaginem, por exemplo, a Direção Nacional da JUC, Juventude Universitária Católica, reunida em 1961 em Natal, que tomou como tema do encontro o Evangelho como fonte da Revolução Brasileira. O que aconteceria hoje se a PJ Nacional, PJ, Pastor da Juventude, ou a PJMP, fizesse hoje um encontro nacional e assumisse esse tema como o tema do encontro? Tudo que é de garrafal, assim, bem claro. O Evangelho como fonte da Revolução Brasileira. Vocês acham que os bispos iam aceitar bem, que o catolicismo brasileiro, como ele está, todo mundo ia compreender? Então, vocês imaginem isso em 1961. Em 63, um grupo de jovens da JUC, entre os quais alguns ainda estão entre nós, e nós reverenciamos aqui essa geração, mas a gente lembra do Betinho, vocês não lembram do Betinho, do Herbert de Souza? Eles fundaram a Ação Popular, a AP. E a AP foi praticamente jogada assim fora da Igreja Católica e acabou entrando no PCdoB, no Partido Comunista do Brasil. Mas a proposta era de ser um núcleo da Juventude Universitária Católica. Então, a teologia da libertação, gente, surge de todas essas correntes. Eu podia contar a vocês muito mais coisas sobre isso, né? E ela surge simultaneamente em meios católicos e em meios evangélicos. Eu já contei para vocês que um mês antes da Conferência dos Bispos de Medellín, em agosto de 68, o padre Gustavo Gutierrez, nosso patriarca, ele fez uma conferência que se chamou Notas para uma Teologia da Libertação, em Lima, no Peru. Portanto, quer dizer, era um parto assim que, né, demorou mais do que 9 meses. Isso na Argentina, no Uruguai, né? A gente lembra teólogos fundamentais como Juan Luis II, no Uruguai, Lúcio Gera, na Argentina. Então, 1971 é uma data fundamental porque é do livro Teologia da Libertação, do Gustavo Gutierrez, né? E aí, o que é que a gente vai aqui agora concluir? Primeiro, a inserção dos cristãos nos movimentos sociais e revolucionários da América Latina e o diálogo dos cristãos com as teorias e ciências sociais que interpretam a realidade foram fundamentais. Daí surgiram reflexões teológicas sobre a economia, a relação entre cristianismo e marxismo. E aí vocês ouvem por aí, dizem que a teologia da libertação é marxista, dizem que a teologia da libertação surgiu do marxismo. E aí vocês vão responder assim, não surgiu do marxismo. Nem ela nunca se pronunciou, se colocou como sendo marxista, no sentido próprio do termo. Agora, também não vamos ser inocentes de dizer não tem nada a ver. Por quê? Olha, gente, eu vou me lembrar, como vou citar, AI-5, o Brasil, assim, enfrentando um movimento de fechamento enorme
e o meu querido Dom Helder Câmara foi convidado para uma conferência na Universidade Metodista de São Paulo, Rude Ramos, São Bernardo do Campo, e ele lá disse o seguinte: na Idade Média, Santo Tomás de Aquino pegou a filosofia materialista, porque era materialista na época, do grande filósofo antigo grego Aristóteles, e ele foi capaz de fazer um tal diálogo entre a filosofia de Aristóteles e o Evangelho, que ele criou o que se chamou de teologia tomista, porque é de Tomás de Aquino, tomista. A teologia que a Igreja Católica chamou escolástica, porque era a teologia oficial das escolas. Aí ele perguntava: será que hoje no mundo nós cristãos não temos a tarefa por parte de Deus de pegar os sistemas sociais que hoje tentam interpretar a realidade a partir dos pobres, como é o marxismo, e fazer uma reinterpretação e um desenvolvimento da fé cristã que dialogue com esse sistema? Então, não é tratar de um cristianismo marxista, de jeito nenhum. O marxismo, cientificamente, propõe a prática e a gente falar da fé a partir do Evangelho, e não a partir do marxismo. Mas a partir do Evangelho, no qual a cultura com a qual a gente se aproxima no diálogo com a humanidade pode ser o marxismo, como pode ser hoje o bem viver indígena, como pode ser hoje o socialismo latino-americano democrático que o presidente Chaves propôs. Aí, então, primeiro, entender isso, que é uma questão de diálogo. Segundo, a teologia da libertação deve muito mais aos movimentos sociais pobres, às inserções comunitárias, às comunidades eclesiais de base, do que aos movimentos sociais universitários, acadêmicos, que fazem esse tipo de discussão. Os pobres não estão discutindo isso, eles estão discutindo, como o nosso querido Dom Pedro Casaldáliga dizia, quando me perguntam o que é que sobra da teologia da libertação, eu respondo para eles: Deus e a fome do povo. Então, gente, é isso. Agora eu queria abordar a segunda questão. A primeira foi essa, a inserção dos cristãos nos movimentos sociais e mesmo revolucionários da América Latina. Provocou a teologia da libertação. Segunda questão, a inserção de teólogos e teólogas nas diversas expressões de espiritualidade dos pobres. Quando eu era novo, e as pessoas diziam assim: você reza terço? Você gosta, por exemplo, quando eu cheguei em Goiás, em 1977, a gente dava muita importância às folias do divino, às folias de reis. E tinha gente, colega meu de teologia da libertação, que dizia: mas escuta, isso não é meio folclórico, meio reacionário, até alienado? E não era fácil. Porque também a gente não pode dizer, não, é revolucionário. Não é. Então, há um diálogo a se fazer, há uma inserção crítica, mas na América Latina as teologias índias elas surgiram oficialmente nos anos 90. Mas o Conselho Indigenista Missionário no Brasil, o CIMI, começou em 1972, gente. Portanto, um ano depois do livro do Gustavo. A Pastoral da Terra, que eu entrei, CPT, a Comissão Pastoral da Terra, em 1975. Então, essas teologias populares foi o que provocou na Argentina a chamada teologia do povo, que o Papa Francisco é um seguidor, é uma pessoa que entrou na teologia do povo, né? Será que há muita diferença teologia do povo, teologia
da libertação, há diferenças, vamos chamar assim, metodológicas e de opções. Por exemplo, a teologia do povo nunca aceitou esse diálogo com as ciências sociais, tipo marxismo, etc., que a teologia da libertação aceitou. Mas isso é puramente coisas de método. Na prática, elas têm a mesma inserção, elas têm a mesma opção, e, portanto, eu posso dizer a vocês que a teologia do povo é um tipo de teologia da libertação. A teologia negra norte-americana surgiu nos anos 70. A teologia política europeia, quando eu era novo, havia uma discussão quase assim, meio de dizer, não, esse pessoal da teologia política europeia é burguês, é teologia de universidade, mas não é prático, não é inserido, então a gente não entra. Mas, gente, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, aqui e ali, as intuições vão surgindo, uma vai contribuindo com a outra, e a gente só pode saudar e ser feliz por irmãos, companheiros maravilhosos, teólogos, lá na Alemanha, por exemplo, como João Batista Metz, o nosso querido Jungmann Moltmann, que ainda está entre nós, e outros. Então, a teologia pluralista asiática, a teologia da enculturação africana, tudo isso são afluentes do mesmo rio. Eu queria que fosse essa aula da gente, a gente saísse daqui com essa intuição. Quando eu falo que, desde o começo, a teologia da libertação tomou formas e caminhos diferentes, eu estou me referindo a dois aspectos. Primeiramente, de que, embora todos os teólogos da época tivessem posições semelhantes ou na mesma linha da teologia social e política, todo mundo sabe que a teologia desenvolvida por Gustavo Gutierrez sempre foi de um tipo mais pastoral, ligada à espiritualidade do catolicismo popular e à espiritualidade da libertação. Agora, por exemplo, o nosso grande mestre, Hugo Asman, que eu conheci muito bem, ele fazia uma teologia mais científica, mais ligada à análise marxista. Ele tem um livro sobre Marx e a Bíblia, lançava os fundamentos para o estudo teológico da economia capitalista, que hoje aqui no Brasil, o nosso querido irmão Jung Mossung continua. No Uruguai, Juan Luís II, maravilha de pessoa, ele tomava a opção do cristianismo libertador em uma teologia construída no diálogo com a modernidade, com a sociedade secularizada. Que eu saiba, nenhum de nós brasileiros entrou muito nesse caminho, e nem mesmo também, por exemplo, João Sobrinho, o pessoal de El Salvador, também não. Mas o Juan Luís II foi um pioneiro nesse campo. Então, portanto, a teologia da libertação eram várias já nesse sentido. Uma mais ligada à economia, a outra mais ligada à espiritualidade popular, a outra mais ligada a um diálogo com as ciências, a teologias negras norte-americanas. E aí, sim, num segundo momento, a partir da década de 90, essas teologias da libertação elas foram tomando caras próprias que no começo a gente chamava de teologias contextuais, quer dizer, a teologia que surge da inserção indigenista cristã, não para converter índio para o catolicismo, mas para servir as causas indígenas. As teologias negras ou afrodescendentes, do mesmo jeito, não para trazer ninguém para ser católico ou protestante, e sim para ser a presença amorosa, solidária das igrejas ali na caminhada negra. E assim teologias ecológicas, teologia gay, teologia queer, todas elas, né? E aí vamos passar agora para o terceiro momento da nossa aula. Esses marcos da teologia da libertação. Todo mundo sabe que é como a vida humana. Você tem uma época de criança, adolescência, adulto e velho. Então,
É lógico, é diferente, não é a mesma coisa. Mas um movimento como a Teologia da Libertação, um processo como esse, também tem seu momento de início, de começo, de criança, tem sua fase de juventude, tem uma fase de maturidade, né? Então, talvez a diferença é que, como é um pensamento, o pensamento nunca fica velho. Quando ele é verdadeiro, ele sempre mantém a jovialidade, embora na maturidade, né? Então, por exemplo, é claro, quando nós começamos, pobre era o oprimido. Então, o oprimido era o pobre. Agora, o resto, quando perguntava assim, eu me lembro de ter conversas na Teologia da Libertação em que alguém dizia assim, gente, mas e a pastoral de juventude? E aí o cara respondia, um operário jovem de 20 anos ou de 18 e um operário de 40, eles têm o mesmo problema, a mesma luta, a mesma causa. Então, não tem necessidade de fazer diferença entre um operário de 15 ou 18 anos e um operário de 40. A luta é operária. Isso era o começo da Teologia da Libertação. Não estou dizendo que todo mundo diz isso, não. Eu mesmo nunca disse. Mas estou dizendo que isso existia, havia, né? E é claro que isso, a partir da experiência concreta, se percebeu que não é assim. Que o pobre, o oprimido, o empobrecido, ele é empobrecido economicamente, politicamente, culturalmente. Existe um problema de gênero, existe um problema de vários tipos de... Então, não existe uma pobreza, são várias. Não existe uma causa pela justiça só naquilo social. Não. E aí entrou toda essa dimensão, essa diversidade, né? Quantas vezes a Teologia da Libertação foram acusadas de não ser suficientemente espiritual. E aí eu dizia, mas são, nunca deixaram de ser. A Teologia da Libertação partiu da espiritualidade. Como é que não é espiritual? Mas sabe o que era? É que o pessoal entendia espiritual como emocional. Esses cultos que as pessoas, por exemplo, choram, se emocionam, vibram, os cânticos que fazem você sentir assim, quase como, né? Enquanto que o da Teologia da Libertação era muito mais cânticos da caminhada, né? E muito mais, digamos, mais numa linha social e política. Hoje não é assim. A gente aprendeu a integrar toda a dimensão subjetiva, afetiva, emocional, numa coisa que já havia, já existia, já estava lá, mas estava menos explicitada, estava menos livre, menos assim. A gente agora já consegue muito mais, chegou a uma maturidade. Então, as etapas e os marcos da Teologia da Libertação, a gente poderia dividir em 3 etapas. A primeira, de Medellín a Puebla. Todo mundo aqui entendeu o que é Medellín, aquela conferência dos bispos latino-americanos em 68. Vocês veem aí embaixo, né? Na cidade de Medellín, em Colômbia. E a outra que houve, a terceira, a quarta, que houve em Puebla, no México, em 79. Então, não sei se vocês lembram que na conversa com o Júlio Lancelotti, sexta-feira, ele dizia, leiam Henrique Dussel. Eu vou pedir a vocês no fim dessa aula. Quer dizer, o Henrique Dussel é um filósofo da libertação, um grande amigo, foi padre operário quando era muito novo. Aliás, não padre, ele era operário da equipe de padres operários, né? E é pai de família, e hoje já é uma pessoa de idade, e um dos maiores filósofos da libertação. E ele é historiador, e ele tem esse livro, De Medellín a Puebla, como é que é a história da igreja nesse tempo aí. Isso foi uma etapa dourada, né? Que não se repete mais. Depois de Puebla, a teologia que tinha se concentrado muito na questão da cristologia, na questão da salvação, né? Ela vai numa direção mais para eclesiologia. Vocês lembram? A grande questão dos anos 80 foi em 83, eu acho, o livro do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder.
Então, toda a discussão sobre Igreja da Libertação. Então, foi muito forte, eram os anos 80, né? E aí houve toda a questão esse diálogo, por exemplo, cristãos e marxistas, que o Dom Helder já fazia nos anos 60, gente. E aí agora vão acusar a teologia da libertação de ser marxista. O Dom Helder é anterior à teologia da libertação. O Dom Helder era amigo do Roger Garaudy, que era do Partido Comunista da Itália e que ensinou marxismo para ele. E o Dom Helder nunca foi marxista, mas sabia dialogar. E essa era a proposta dele, dialogar. Então, em 1990, 89, 90, a gente teve todas aquelas crises sociais, né? O PT perdeu eleições no Brasil, os sandinistas perderam eleição na Nicarágua, caiu o Muro de Berlim, caiu a União Soviética, dizem que o comunismo acabou, né? Enfim, toda aquela crise. Nós tivemos no Brasil um grande encontro que foi setembro de 92, o 8º encontro intereclesial de SEBS em Santa Maria. Foi um marco. A partir dali, a teologia da libertação, que estava ali sem saber muito o que fazer, como dialogar com um mundo que parecia que estava ruindo, retomou numa outra etapa, numa nova etapa. E a etapa podia se chamar Abertura da Teologia da Libertação, não apenas para outras teologias da libertação, teologia negra, indígena, tudo surgiu nos anos 90, portanto, é uma nova etapa. Mas não só isso, uma perspectiva pluralista. Eu me lembro que, nessa época, a gente procurava encontro com a teologia da libertação palestina, portanto, de caráter muçulmano. O grande teólogo asiático Aloysio Pérez, lá do Sri Lanka, publicava nas nossas línguas, não em português, mas em espanhol, francês, o livro Teologia da Libertação Asiática. Teologia Asiática da Libertação. Então, quer dizer, era um outro patamar. Em 2001, nós começamos, eu estava, né, era da equipe lá da Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo, uma coleção de 5 livros sobre teologias da libertação e teologia do pluralismo religioso. Foi uma nova etapa. Qual é a etapa de hoje? Acho que é um aprofundamento desta etapa numa direção de voltar às bases, retomar um diálogo maior com as tradições xamânicas e o diálogo entre teologias e ciências da religião. Então, é uma etapa muito fecunda. Acho que a gente tem que aprender muito umas das outras. Acho que nenhum curso pode ser de teologia da libertação sem ser, ao mesmo tempo, um curso de ciências da religião. E é muito importante isso. Então, como tarefa, gente, para esta semana, eu proponho que vocês pesquisem o que o Henrique Dussel escreveu sobre a igreja de Medellín a Puebla. Leiam aí embaixo. De 1968 a 79. Pesquisem sobre quem é Henrique Dussel, os livros que ele escreveu, e se vocês encontrarem artigos dele, alguma coisa, leiam que aproveitam muito. Essa é a tarefa de hoje. E aí, enquanto houver opressões, o Espírito Divino, em hebraico, ruá, ventania da liberdade, sempre suscitará o processo de libertação e a fé sempre vai refletir teologias da libertação. O Salmo 104 diz: quando tu, Senhor, teu Espírito envias, todo mundo renasce, é grande alegria. Eu convido a minha querida irmã, amiga do Grupo da Partilha, Heloísa Silva, e o violinista Ramos Barbosa, para nos ajudarem a cantar esse salmo lindo, musicado pelo Reginaldo Veloso. Quando tu, Senhor, teu Espírito envias, todo mundo renasce, é grande alegria.
Ei, meu amigo John, essa quarta aula, hein? Nossa, Teologias da libertação e seus afluentes, né? são muito aprendizado. Eu fico aqui imaginando, eu fico mais encantado ainda, cada vez mais com a teologia da libertação. Me encanta muito, e quando aprofunda aqui, o Marcelo fala para a gente que a teologia da libertação sempre foi plural. Sempre a gente deveria falar teologias da libertação. E aí eu lembrava do próprio cristianismo, isso que o Marcelo fala, o cristianismo sempre foi plural. E é tão importante nesse tempo a gente reafirmar essa pluralidade. Quando fala dessa força do Espírito, o Espírito sopra aonde quer, o Espírito Santo nos surpreende, ele vai soprando, ele vai trazendo profecia, ele vai falando a partir da vida do povo que sofre. E, Odete, eu tenho um caminho, assim, que foi me conquistando, que eu falo que foi um caminho de conversão, que foi o ecumenismo. O ecumenismo sempre, para mim, foi uma conversão total. Eu fui aprendendo a essa prática do ecumenismo. E hoje o Marcelo falando aqui que isso como que a gente chegou nessa compreensão do ecumenismo, de não discutir doutrina, a gente compreendeu o ecumenismo como a nossa casa comum, como a casa do diálogo, é a casa da libertação. E ele concluía justamente com isso, né, John? Que o importante é esse processo de libertação. Mais importante do que teologias, do que os fundamentos, que são importantes sim, mas esse processo de libertação. E eu gostei muito do título que Marcelo deu à aula, né? Um rio com muitos afluentes, porque eu acredito muito nessa perspectiva das águas. As águas, o movimento das águas me trazem muita inspiração, muita bênção, muita força, e associar e trazer esse ruar, esse sopro, que é liberdade, que sopra onde quer, e trazer isso junto com as águas foi me inspirando, foi me embalando nessa dança da libertação. Eu sou muito dança também, né? Eu sou muito corporeidade, e a teologia da libertação para mim é essa dança gostosa, essa ciranda bonita que a gente embala, e trazer essas águas, e trazer o espírito, o ruar, a liberdade, para mim foi muito forte nessa quarta aula. Muito forte mesmo, muitas partes me tocaram, e Marcelo fez mais uma vez menção a Padre Júlio, né, que estava com a gente na sexta, quando ele dizia que é uma coisa que eu fico também me perguntando, né, as pessoas que falam teologia da libertação, marxista, essa coisa toda, né, e às vezes também é tão cansativo para a gente ter que ficar dando respostas, mas enfim, muitas dessas pessoas não sabem nem o que estão falando, não sabem o que é marxismo, não sabem o que é teologia da libertação, nunca leram uma linha, nunca estudaram nada, mas vai soltando, né? Vai soltando no sentido de nos paralisar, mas a gente não parou. E para mim também, nesse sentido da gente não parou, da gente seguiu, quando o Marcelo traz, que isso me mexe muito comigo, né? Porque às vezes a espiritualidade para muitos só é pensada naquilo que, aquela música que me fez chorar, aquela coisa emocional, que é o emocionalismo, né? Aquela coisa. E a teologia da libertação também foi, e isso me toca muito, porque eu sou muito, muito assim da subjetividade, do afeto. Na roda de conversa na sexta-feira, no testemunho do Padre Júlio, na hora que ele falou do acompanhamento, a mulher trans ou é travesti, não lembro bem, que ele acompanhou para a cadeia, na delegacia, eu chorava de ir, eu chorei aqui de soluçar, porque assim, eu tenho muito forte isso comigo, né? E são testemunhos, né? Quando ela pergunta para ele, será que Jesus iria comigo? Será que ele me acompanharia até a delegacia? Nossa, aquilo ali é e eu chorei aqui de soluçar mesmo, porque para mim, para mim, quando a teologia da libertação, nesse se fazer, se refazer, se inventar, se reinventar,
né? A gente está fazendo um curso de Teologia das Libertações para os nossos dias, Teologia da Libertação hoje, né? Atualizando essa mensagem tão forte. E, para mim, quando o Marcelo trouxe isso, né, que a gente também tem essa proposta e a gente também tem esse envolvimento, porque a gente também é afeto, a gente também é ternura. E Marcelo fala que a atual, né, etapa, quando ele fala assim, é esse papado de Francisco, que para mim também é esse símbolo de ternura, de afeto, de aconchego, de colo, sabe? Então, é, tudo isso, esse curso, João, olha, eu tô. Gente, esse curso tem mexido tanto comigo, ele fica assim no meu corpo, e a gente tem a quarta, mas a gente também tem a sexta, então ele vai envolvendo a gente a semana, é muito forte, sabe? E esse afeto que é comprometido, um afeto que de fato é um afeto do encontro, que o outro também começa a fazer parte de mim, e aí a gente entende o que é a dor do outro, sabe? Porque a gente está junto com ele. Quando o padre Júlio falava que eu não trabalho para a população de rua, eu estou com a população de rua. Quando afeta a população de rua, me afeta. Então, olha a, a, a mudança de perspectiva, a radicalidade da atuação do evangelho, isso para mim é muito forte e é um convite diário para a conversão, e falando dessa água, desse rio, e às vezes a gente tenta tanto colocar Deus dentro das nossas caixinhas, ou dentro da nossa caixa d'água, e esquece de imaginar Deus nessa imensidão que é o mar, e nessa dança das águas. Isso é muito profundo. Eu vejo que cada dia mais a gente precisa construir encontros mais profundos, onde esse encontro mais profundo eu consiga reconhecer a minha pequenez, consigo, por exemplo, na radicalidade do evangelho, aquela oração que ele falou, que é muito antiga, né? Senhor, fazei de mim, não fazer de mim instrumento de vossa paz, não, essa é outra. Senhor, manso, humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Que a gente possa buscar essa semelhança do coração de Jesus, buscar em Jesus qual que é a compaixão de Jesus, o olhar dele, o encontro que ele tem com as pessoas. Então, foi muita coisa boa, acho que tem muito caminho aí para a gente vai sendo convidado a ser embalado por essa água e deixar a Ruá falar no nosso coração, falar com a gente. E nós vamos agora escutar mais uma vez a secretária do nosso curso, a irmã Leila Janaína. É sempre bom escutar, ouvir as novidades do nosso curso, como é que tá, os informes da secretaria. E aí, Jana, conta pra gente. Boa noite, gente querida, a todos e a todas que nos acompanham em mais uma aula. Que alegria e gratidão nos encontrarmos mais uma semana para continuarmos refletindo sobre essa caminhada das libertações. Agradecemos a todos e todas que nos acompanham nessa noite, a todos e todas que se inscreveram. Já somos mais de 1000 inscritos. E nosso encontro, essa semana toda permeada, todo o sentimento da entrega definitiva do nosso querido Dom Pedro Casaldáliga. E nós, na sexta-feira, então, vamos fazer a nossa roda de conversa, né? Além de responder as questões das aulas de hoje, também dedicado a esse grande homem, esse grande profeta que nos inspirou e nos inspira nessa caminhada da libertação. Então, que Dom Pedro, junto com tantos outros homens e mulheres da história que alimentaram e alimentam a nossa esperança e a nossa caminhada em busca da libertação, continue sendo para a gente essa guia, inspiração e luz no caminho das libertações. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e todas. Então, obrigado, Jana, com as informações para o nosso curso. A gente já vai finalizando o dia de hoje, a nossa aula. E hoje, excepcionalmente, como já a Heloísa cantou o Salmo, nós vamos concluir essa aula com mais um poema, oração, do nosso querido Dom Pedro Casaldáliga. Tu és um Deus escondido, mas na carne de um homem és um Deus escondido em cada rosto de pobre.
mas teu amor a nós se revela. Quanto mais se esconde, sempre entre tu e eu, uma ponte, é impossível esquecê-lo. Tanto me chamas tu, como te busco eu. Os dois somos encontro, fazendo-me o que sou, desejo e busca. Tu Tu és és o que és, dom dom e e abraço. Pedro Casaldáliga, nessa sintonia, né, nessa oração que a gente vai fazendo essa memória e essa celebração da Páscoa definitiva do nosso grande mestre, grande inspirador, Dom Pedro. E nós queremos, mais uma vez, reafirmar nosso compromisso com vocês na sexta-feira, nossa roda de conversa, e vai ser exatamente em memória, celebrando a vida, a missão, as poesias, todo dom, todo presente de Deus que foi Dom Pedro para todos e todas nós. Então, nossa roda de conversa de sexta no canal do YouTube de Marcelo Barros vai ser justamente essa linda homenagem. Então, encontro marcado sexta-feira, né, John? Isso, convida todas as pessoas, amigos e amigas de caminhada. Vamos celebrar, vamos trazer memórias. Vai ser o momento da gente partilhar. Convida todas as pessoas para que a gente faça essa sexta, uma sexta de grande celebração da Páscoa, da vida, desse dom que é Pedro. Então, Obrigada, um gente. abraço, um beijo para todos e todas. Beijo grande. Tchau, tchau.